Vamos falar um pouquinho sobre reanimação neonatal e alguns pontos importantes que talvez na hora da ansiedade você possa esquecer, mas não mais, tá bom? Olha, a primeira coisa que eu quero falar para você na reanimação neonatal é que você precisa preparar o seu ambiente. É a primeira coisa que muitas pessoas esquecem disso daí. Então, preparar o ambiente é o quê? Preparar a sala, né? Em qual grau, quantos graus a sala vai estar? Vai estar entre 23 a 25 graus, que foi a última atualização. Outra coisa que a gente tem que preparar também são as medicações e todo o passo a passo do que essa criança possa precisar. Ou seja, essa pessoa vai precisar de uma fonte de calor, de panos limpos e estéreis, essa pessoa vai precisar de uma seringa para colocar também adrenalina, já deixar aspirada essa adrenalina, caso necessário. Essa pessoa vai preparar também como material o seu tubo, o seu laringo, testar todos os seus equipamentos e a gente vai fazer o passo a passo da reanimação neonatal. Preparou o ambiente, preparou os materiais, você também deve se preparar, né? Então você também deve estar totalmente preparado, ou seja, paramentado. Outra coisa que a gente vai colocar aqui é as 3 perguntas na hora do parto dessa criança. Quais são as 3 perguntas? Isso mudou um pouquinho também nas últimas atualizações e a gente precisa saber para a nossa prova prática, tá? Quais são as 3 perguntas? Primeira pergunta, a gente precisa saber se essa criança tem maior ou igual a 34 semanas. A próxima pergunta é se essa criança está respirando ou chorando. E a outra pergunta é se essa criança está com os tônus em flexão. Mudou um pouquinho as perguntas, você pode ter consultas mais antigas, né? Aulas mais antigas, que pode estar falando sobre a questão de se essa criança é a termo ou não. Isso caiu por terra. Hoje é se essa criança tem maior ou igual a 34 semanas, respirando ou chorando, e se os tônus estão em flexão. Grava isso para você não errar. Falando uma coisa aqui para vocês agora, os próximos passos. Essa criança pode vir tudo certinho, olha, todas as respostas foram positivas. Essa criança tem maior ou igual a 34 semanas, essa criança está respirando e chorando, e essa criança está com tônus em flexão. O que você vai fazer? Somente os cuidados, né? Vai fazer o exame físico dessa criança, tudo certinho. Mas muitas vezes o caminho da sua prova é o outro lado, onde você tem uma resposta não para uma dessas questões. Vamos falar para as crianças maiores ou igual a 34 semanas e que essa criança tem uma resposta negativa, que seja não está respirando ou não está chorando, e essa pessoa não tem tônus de flexão. Como eles podem falar, os tônus deles estão flácidos. Uma dessas respostas, a gente tem que perceber que essa criança não tem uma boa vitalidade. Ou seja, tem uma má vitalidade. Mais uma vez, eu quero reafirmar isso aqui para você ficar na sua cabeça, porque isso a gente vai usar bastante. Se essa criança estiver com má vitalidade, e o que é má vitalidade? Má vitalidade é se essa criança não está respirando e nem chorando, ou se essa criança está com tônus flácidos. Só são essas 2 perguntas aí que vai falar que essa criança está com má vitalidade. Por que eu quero falar isso para você? Porque agora que você sabe o que é má vitalidade, você vai fazer uma coisa inicial. Você vai ter que fazer um carinho nessa criança. Tá? Então, quando essa criança nasce, né, você percebe que ela está em má vitalidade, não está respirando, não está chorando e está com os tônus flácidos, a primeira coisa que você deve realizar na ssua prova é fazer um estímulo tátil no dorso dessa criança. Isso tem que falar na sua prova, é uma atualização nova que você precisa saber. Kelvin, antes de clampear o cordão, sim, antes de clampear o cordão de forma imediata, que você tem uma pessoa com má vitalidade, você vai precisar clampear de forma imediata, você vai realizar antes do clampeamento uma questão, né, desse carinho que a gente chama aqui na MedTwins, tá bom? Então, no dorso dessa criança, você vai fazer esse estímulo tátil no dorso dessa criança. Após esse estímulo tátil, clampeia imediatamente o cordão e leva para os passos iniciais. Quais são os passos iniciais dessa pessoa? Olha, os passos iniciais de uma reanimação neonatal, ele já foi mudado também ultimamente. Agora nós temos os aspas. O que é os aspas? Aspas é aquecer essa criança, ou seja, levar essa criança para a questão da fonte de calor. O P é de posicionar essa criança colocando um coxim, né, uma almofadinha embaixo de seus ombros. O outro A é de aspirar se houver sinal de obstrução, e eu sei aqui que você fala se sinais, né, se houver, se for necessário. Não, eu quero que você mude isso aqui, porque na literatura do Ministério da Saúde está escrito com essas frases, né, a última literatura sai, se houver sinal, né, de obstrução dessa pessoa, você vai aspirar. Então, A, aquecer esse paciente, P, posicionar, o outro A de aspirar, C, sinal de obstrução, e a gente tem o S aí, que a gente coloca junto, C, sinal de obstrução. Ah, ficou ruim essa aí. Não, grava assim para você acertar as questões na sua prova, tá? Depois que você fez os passos iniciais, os aspas, você vai fazer o quê? Né? Você tem aí
30 segundos para fazer cada passo, tudo certo? Se você fez isso e não deu certo, o que é não dar certo? Você vai verificar frequência cardíaca dessa pessoa. Qual é o principal parâmetro da reanimação neonatal? É a frequência cardíaca. Se essa frequência cardíaca estiver menor de 100 e essa respiração for irregular, você vai continuar o seu passo a passo. E qual que é o próximo passo? A partir, né, que você já fez os passos iniciais, o tão famoso aspas, qual é o próximo passo? O próximo passo é você realizar a VPP, isso mesmo, né? A ventilação com pressão positiva. Então você vai colocar uma máscara e se essa criança tiver maior ou igual a 34 semanas, você vai fazer e tem que falar na sua prova em ar ambiente ou também vai falar em 21% de fio O2, que é o grau de oxigênio, tá certo? Você pode falar uma das duas coisas. Se isso não deu certo, se os passos iniciais não deram certo, né? Se a questão da VPP em ar ambiente ou fio O2 a 21%, isso não resolveu, o que nós temos que fazer? Corrigir a técnica. Verificou a técnica, quero verificar se está tudo certinho, está tudo certo, continuou com frequência cardíaca menor do que 100 e uma respiração irregular, nós vamos ter que caminhar para o próximo passo da reanimação neonatal. E qual é o próximo passo? Olha só, marque isso aqui. Pessoas, né, crianças com maior ou igual a 34 semanas, nós vamos para uma atualização recente, que é colocar a máscara laríngea e aumentando, possivelmente, o fio O2 dessa pessoa. Então, qual é o próximo passo depois da VPP para crianças que tenham maior ou igual a 34 semanas? Não se esqueça a questão da máscara laríngea que entrou recentemente dos novos manuais. Então colocou a máscara laríngea, aumentando o fio O2, você verificou por 30 segundos, fazendo a VPP pela máscara laríngea, o que vai acontecer? Olha, essa criança pode melhorar e essa criança pode continuar evoluindo mal, né, com uma má vitalidade. Ou seja, frequência cardíaca menor de 100, respiração irregular, o que você vai fazer para essa criança? Qual é o próximo passo? Vou te falar, né? Agora sim, se isso não resolveu com a máscara laríngea, maior ou igual a 34 semanas, nós colocamos na máscara laríngea, estou frisando isso daqui para você não errar na sua prova, né? E se isso continuar, agora sim você vai fazer a intubação orotraqueal dessa criança e com certeza continuando aumentando a fração de oxigênio para essa criança. Tá? Então intubou essa criança, não deu certo. O que é não dar certo? Frequência cardíaca está aí baixando muito, já menor de 60, e a respiração irregular dessa criança. O que você vai fazer depois que essa criança está intubada, está sendo ventilada através da intubação orotraqueal? Agora sim chega uma parte importante. Tudo até aqui você fez 30 segundos e reavaliou e corrigiu o técnico. Fez 30 segundos, reavaliou e corrigiu o técnico. Agora chega a hora que você faz a massagem cardíaca. E para um pouquinho esse vídeo aqui e pensa aí, quantas massagens você vai fazer e quantas ventilações você vai fazer. Para aí, tô vendo que você não pausou ainda, hein? Para um pouquinho e eu quero que você tenha essa resposta. Por quê? Porque é aqui que grandes pessoas confundem. É tanto bebê no mundo que grandes pessoas confundem. Ah, Kelvin, não sei se é 15 para 2 se tiver 2 socorristas. Não sei se é 30 para 2. Olha, Kelvin, eu não sei se é 3 para 1. Mas eu vou falar para você, na reanimação neonatal, não se esqueça disso. Muitas pessoas erram e você não pode ser o próximo. Aqui na reanimação neonatal é a regra do 1-3-1-3-3-1. O que é 1-3-1-3-3-1? Você vai fazer 1/3 do externo, uma profundidade de 1/3 de profundidade e também 3 compressões para uma ventilação aqui na reanimação neonatal. Aqui, ó, mas eu escutei falar que é 15 para 2. Não, 15 para 2 deixa lá para a questão do pause quando tiver 2 socorristas, tá bom? Aqui na reanimação é 3 para 1. E agora, uma coisa importante, você deve falar que essas massagens cardíacas, 3 compressões em 1/3 do externo, 1/3 de profundidade e 3 compressões e uma ventilação, você irá fazer por 1 minuto. Aqui é o primeiro momento que antes de reavaliar a frequência cardíaca e a respiração, você vai fazer essa manobra de massagem cardíaca por 1 minuto. Se após a massagem cardíaca você viu que essa criança não respondeu, ou seja, depois de 1 minuto de massagem cardíaca, essa criança está fazendo frequência menor de 60 e essa criança está com uma respiração irregular, você vai precisar seguir para o próximo passo. Qual é o próximo passo? É o uso de adrenalina por veia umbilical dessa criança, tá certo? Isso é o passo a passo da reanimação neonatal para uma criança que foi maior ou igual a 34 semanas com má vitalidade. Eu vou ficar repetindo aqui o que é má vitalidade. Aqui, eu vou repetir sim. Ó, então, má vitalidade, essa pessoa está com tônus flácidos, ou seja, não está com tônus de inflexão, e essa pessoa não está respirando ou chorando, tá certo? Olha, uma coisa que eu quero para alisar isso daqui, deixar totalmente definido, é os principais erros das pessoas no passo a passo da reanimação. Olha só o que você não pode errar. Primeiro,
que as pessoas, né, eles costumam fazer a massagem cardíaca antes de colocar um tubo nessa garganta. Então marca essa frase, parece um pouco pesada, mas marca assim para você não esquecer. Você só vai realizar o passo da massagem cardíaca se houver um tubo nessa garganta. Para maior ou igual a 34 semanas, você já sabe. Primeiro a máscara laríngea, depois, se não deu certo, você vai para o tubo orotraqueal, tá certo? E aí somente a massagem cardíaca. Outra coisa também que as pessoas erram e que não pode errar é que a massagem cardíaca é por um minuto para depois você reavaliar. Uma coisa que eu quero falar aqui para vocês rapidamente, agora que você sabe o passo a passo das pessoas que são maior ou igual a 34 semanas, eu quero falar para vocês, e se essa pessoa maior ou igual a 34 semanas, se ela nasceu super bem, né? Se essa pessoa teve bom tônus, né? Tônus de flexão, se essa pessoa ficou respirando e chorando, se essa pessoa nasceu por maior ou igual a 34 semanas. O que você vai fazer? Tem uma parte importante, né? Você não vai precisar fazer os passos iniciais, logicamente que não, porque não é a parte de reanimação neonatal, essa criança está bem, você vai ter que tomar cuidado com uma coisa. Antigamente, né, o Ministério da Saúde colocava que é o tempo do crampeamento do cordão. Antigamente você tinha o dado que é de 1 a 3 minutos. Ah, Kelvin, achei que era assim ainda, pode até ser. Mas o novo manual do Ministério da Saúde, ele fala que é no mínimo, ele usa esse termo, no mínimo 1 minuto. Né? Ou seja, no mínimo 60 segundos para depois você campear esse cordão para as pessoas que nasceram com uma boa vitalidade e também para as pessoas que têm maior ou igual a 34 semanas. Agora, a criança que tem menos de 34 semanas está com uma má vitalidade. O que é má vitalidade? Ou seja, essa criança não está respirando e nem chorando e essa criança está com tônus flácidos, não está em tônus de inflexão. Então, para essa criança menor do que 34 semanas, nós precisamos, e com má vitalidade, você já sabe, fazer a primeira coisa, né? O estímulo tátil no dorso dessa criança, porque está com má vitalidade. Todo mundo está com má vitalidade, vai fazer o carinho na costa dessa criança, tá bom? Depois disso, o clampeamento imediato e vai fazer os passos iniciais que você já viu. Agora tem algumas coisas aqui importantes para a criança menor de 34 semanas. Quais são delas? O passo inicial, os passo a passo, né? O passo a passo da reanimação, você já sabe, vai mudar algumas coisas, tá? E a primeira coisa que muda aqui para as crianças menores de 34 semanas é a questão do aspas, né? O S aí, o primeiro S, que lá no maior de 34 semanas era a questão de secar, aqui você tem que colocar saco plástico e touca dupla. Né? Esse S do aspas, de aquecer, levar o fonte de calor, esse S de saco plástico e touca dupla para essas crianças com menos de 34 semanas. E aqui na PPP você tem uma mudança, que agora para menor de 34 semanas você vai fazer em 30% de FiO2, tá? Lá antigamente maior de 34 semanas era 21% em ambiente, aqui menor de 34 semanas você vai fazer a 30%. Não se esqueça disso, tá? Uma mudança também que eu preciso relatar para você, que você viu lá nos maiores ou igual a 34 semanas, que você fez a máscara laríngea. Lembra disso? Você fez a máscara laríngea. Aqui nos menores de 34 semanas não tem a questão da máscara laríngea, tá certo? Então você aqui vai direto para a intubação orotraqueal dessa criança. Então isso é o que eu queria mostrar para vocês no passo a passo da reanimação neonatal.